santificação. Então, veja, vamos analisar agora Colossenses 3:1. Olha só o que Paulo vai introduzir aí no capítulo 3 para os membros da igreja de Colossos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, o que Paulo está nos ensinando aí? Vejam só. Essa palavra, portanto, na verdade, é uma conjunção que está trazendo uma ligação com o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? Se você ler capítulo 1 e capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver que ele vai defender a divindade de Cristo, ele vai defender a obra de Jesus na cruz do Calvário, ele vai falar que Deus realizou tudo isso você encontra nos capítulos anteriores, tá? Então, quando ele usa essa palavra portanto, ele poderia, ou no caso, os nossos tradutores, eles poderiam ter usado outra palavra para ficar mais entendível a nós. Por exemplo, em vez de usar a palavra portanto, poderíamos usar a palavra logo, ou consequentemente, ou ainda por isso. Vamos usar a palavra consequentemente. Olha só. Consequentemente, se fostes ressuscitados. Esse se aí tem o sentido de visto que. Olha só como a interpretação ela precisa ser bem analisada. Então, consequentemente, visto que, tá? Fostes ressuscitados. Olha só, fostes ressuscitados indica que Deus operou a nossa ressurreição em Cristo. Então, ele está falando aqui da nossa identificação com Cristo, da nossa união mística com Cristo. Portanto, ou seja, consequentemente, visto que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, aqui está a parte que Deus realizou, a ação certa e real de Deus. Então, o que Paulo está falando? Da nossa inclusão em Cristo, tá? E por causa disso, aí vem o imperativo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, por que Deus pode lançar esse imperativo para nós cumprirmos? Volto a dizer, o verbo no imperativo é o que mesmo? É uma ordem, é uma exortação de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Então, o buscai é um imperativo, mas por que Deus deu o imperativo? Porque antes ele proporcionou essa possibilidade. Então, é aquela ideia, você ensinou o seu filho, agora ele tem condições, você deu a ele todas as ferramentas necessárias para que ele possa ligar o botão da televisão. Aí você pode dizer a ele, ligue, ou seja, você está dando uma ordem, você está usando o verbo na forma do imperativo. Então, Deus aqui está dizendo, eu realizei uma obra na sua vida, eu incluí você em Cristo, eu criei uma identidade sua em Cristo. Por causa disso tudo, em consequência disso, você agora vai receber essa minha ordem de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então vejam, isso nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se nós dermos a sequência aí, né? Nós temos um segundo imperativo no versículo de 2 a 4, né? Veja lá, pensai, primeiro eu busco, ou seja, como fruto de um imperativo de Deus, eu estou buscando, buscai. Agora veja, a outro imperativo de Deus está no verbo pensar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses 3, de 2 a 4. Lá no versículo 1, qual é o imperativo? Buscai. Aqui, no 2, é pensai nas coisas que são do alto. Então, repetindo, pegando o conjunto aí. Deus realiza, Deus nos inclui em Cristo, por causa disso ele está dizendo, agora vocês já têm condições de buscar e de pensar. Então, buscai e pensai, porque ainda ele fala, não nas coisas aqui da terra. Por que não nas coisas daqui da terra? E ele explica, porque morrestes. Ficando claro, então, a nossa identificação com Cristo, a nossa união mística com Cristo. Deus realizou esse mistério, nós morremos em Cristo e agora a nossa vida, a vida que nós vivemos, é a vida que nós deveríamos viver, é aquilo que Deus tem para nós como cristãos, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. É uma verdade espiritual, nós não temos como explicar logicamente isso, porém é um mistério, por isso que é uma união mística. A vossa vida está oculta com Cristo e ainda em Deus. Então, Deus realizou, por isso ele ordena. Então, todo Deus age, tá? Então, o verbo no indicativo recebe, indica que Deus realizou de forma real, de forma, é um fato verdadeiro, porém, ele realiza e ele vai lançar o que? Os seus imperativos. E os imperativos estão relacionados, então, com a nossa vida de santidade. Nós respondemos a Deus. E aí ele vai finalizar dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, novamente, olha só, Deus depende, né? Eu costumo dizer, né? Que Deus depende exclusivamente do Senhor Jesus Cristo para realizar o plano redentivo que ele tem para nós. Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade Santa, operando a redenção do homem. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui, Paulo vai estar falando a respeito da segunda vinda de Jesus, que é uma manifestação futura. Por isso que ele usa o verbo aqui, olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, tá? É uma manifestação que ocorrerá no futuro, está se referindo à segunda vinda de Cristo. Quando isso acontecer, quando Jesus aparecer nos ares, quando a trombeta do arcanjo for tocada, vós também sereis. Olha aí, novamente nós temos o que? Futuro do presente. Indicações que ocorrerão após o discurso. Então, nós seremos. Por que nós seremos? Como fruto da nossa santidade ou como fruto da santidade que Deus opera em nós? Como fruto da santidade que Deus realiza, que Deus proporciona, que Deus opera em nós. A santidade opera de dentro para fora. Essa é a ideia. Vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, no presente, como nós estamos vivendo a santificação no presente, a ordem divina é buscai as coisas que são do alto e pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são de cima, né? Esse é o termo que Paulo usa. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, a minha mente tem que ser dominada pelas coisas celestiais. Isso não significa que eu vou abandonar todos os meus afazeres,
tá? Então, a partir de agora, eu posso dizer, Deus me revelou que eu devo buscar as coisas do alto e pensar, ou melhor, buscar as coisas de cima e pensar nas coisas do alto. Como Deus me revelou, a partir de agora, eu vou deixar o meu emprego, eu vou viver um período de meditação, de estudo da palavra, eu vou fazer a obra dele, vou me dedicar exclusivamente a ele. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando em termos de prioridade. A ideia que Paulo tinha aqui é a mesma ideia de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, há uma prioridade nas coisas divinas. Então, o que é mais excelente? É buscar as coisas da terra ou as coisas celestiais? Paulo está dizendo que o que é mais excelente, o que deve ser prioridade, o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração, são as coisas lá do alto onde Cristo vive. Por quê? Porque morrestes. Ou seja, nós tivemos o nosso velho homem crucificado com Cristo. É um fato consumado. Deus realizou isso. Agora, então, ele vai falar, né, a respeito da manifestação de Cristo, que é uma esperança. Nós não temos dúvida de que Jesus voltará uma segunda vez. Nós temos essa promessa, essa garantia. E quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, também vós sereis. Ou seja, Deus vai realizar. O futuro do presente aqui indica uma ação que ocorrerá, tá? Não há dúvida. Então, no grego, os verbos, eles são muito fortes nas suas colocações. Então, não tem como duvidar dessa ação divina. Então, ele realiza, ele proporciona em nós a possibilidade de nós cumprirmos aquilo que ele estabelece, e ele, então, também assume a responsabilidade pela nossa glorificação. A glorificação é uma ação divina também em nós, assim como a justificação. A justificação, podemos dizer que é 100% monergista, ou seja, Deus opera apenas, tá? Não há participação do homem na justificação. A glorificação também, ela é 100% divina. Não há participação, nós não temos como, no momento em que a trombeta soar, eu não tenho um botão, vou mostrar aqui, ó, um botão na minha mão, no meu pulso, para eu apertar o botão e imediatamente eu receber o corpo glorificado. Então, se eu tivesse esse botão, seria uma ação minha, eu não tenho. Então, eu dependo de Deus, tá? Com relação à glorificação. Logo, a glorificação, com relação à glorificação, a ação de Deus é única, então a glorificação é monergista. Entretanto, repito, a santificação é levemente sinergista, porque Deus lança sobre nós os seus imperativos, tá? Buscai, pensai. Se você continuar aí em Colossenses capítulo 3, lá no versículo, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, Colossenses 3, a partir do versículo 5, né? Você vai ver que nós temos um outro imperativo em Colossenses, que Paulo vai trazer, então, mostrando a nós que Deus, então, tem propósito naquilo que ele estabelece para nós. Então, vejam aí, ó, em Colossenses, só um minutinho aqui, no capítulo 3, a partir do versículo 5, tá? Então, de 3 a 4, nós temos um parágrafo, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, cada parágrafo na Bíblia, né, é um conjunto de versículos que expressam uma ideia. Por exemplo, capítulo 3, de 1 a 4, é um parágrafo, tá? As nossas Bíblias, elas já vêm subdivididas. Se você tem uma Bíblia revista e atualizada aí, geralmente os editores colocam, antes de cada parágrafo, um subtítulo.
Então, aqui antes do capítulo 3, do parágrafo 1 ao parágrafo 4, os editores colocaram a união com Cristo glorificado. Tá? Esse subtítulo, ele nos ajuda na interpretação. Entretanto, se os editores não forem pessoas sérias, esse subtítulo pode nos influenciar para uma interpretação negativa, para uma interpretação errônea, tá? Mas veja, esse parágrafo de portanto, começa com portanto, no versículo 1 e termina no versículo 4, em glória, esse conjunto de versículos aí é chamado de perícope, tá? Então nós temos essa perícope, lá no versículo 5 inicia uma outra perícope. Algumas Bíblias, a primeira letra do início da palavra, no início da perícope, está em negrito, tá? Então depois você pode ver sua Bíblia, né? Se no capítulo 3 aí de Colossenses que a gente está usando, se o portanto, o P do portanto está em negrito, significa os editores estão indicando a nós que está iniciando ali uma perícope. Aí quando você vai no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O fazei, o F do fazei também está em negrito, significa que está iniciando uma nova perícope. Então, do versículo 5 até o versículo 11, nós temos um outro parágrafo, ou seja, é uma outra perícope. Isso nos ajuda na compreensão. Então, quando nós pegamos um parágrafo, quando nós pegamos uma perícope, nós temos uma ideia. Então, Paulo está desenvolvendo um raciocínio no seu texto. Muito bem. O fazei, pois, morrer agora é uma série de mais alguns versículos que vai do 5 ao 11, como eu disse, com uma outra ideia de pensamento. Então, agora ele vai desenvolver. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O fazei aqui novamente está no imperativo. É uma ordem divina, é um mandamento, é uma exortação para que você pratique isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja, como que eu posso fazer morrer a minha natureza terrena? Por esforço próprio? De forma alguma. Mas eu olho para a cruz e eu fui o quê? Incluso na morte de Cristo. Então, meu velho homem morreu, conforme Romanos capítulo 6, logo eu posso viver essa verdade que Deus já operou em mim. E aí ele vem e relaciona 5 pecados: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ele vai desenvolvendo isso, mostrando o quê? Que Deus realiza algo e depois ele, por causa daquilo que ele realizou, ele lança um imperativo para que nós possamos cumprir. Muito bem, e para finalizar então esta aula, vamos falar sobre a santificação versus rigor ascético, tá? Se você entender agora o que é isso, vai ficar bem mais fácil você entender a santificação, tá? Olha só, se morresses com Cristo, agora eu estou voltando para Colossenses capítulo 2. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vós vos sujeitais a ordenanças. Quais são as ordenanças que Paulo está elencando aqui? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Agora, dando continuidade. Tais coisas, tudo isso que ele citou ali, que são as doutrinas dos homens, não manuseis, não toque nisso, não toque naquilo, todas essas coisas, ele não está desprezando isso, mas ele vai dizer, todas essas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, né? Parece algo piedoso, parece algo sábio, parece algo que vale a pena proceder, parece algo religioso, como culto de si mesmo. Então, como sendo uma ação minha,
né? E com isso eu estou cultuando a mim mesmo. Então, eu estou produzindo algo, vamos voltar lá para as ações. As ordenanças não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Olha o progresso que ele vai trazendo. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, aqui Paulo está diferenciando o cristianismo das demais religiões. Então, veja só, no cristianismo, porque Deus faz por nós, nós podemos cumprir os imperativos de Deus, e Deus aceita. Nas demais religiões, nós fazemos, ou o homem é obrigado a fazer, para que o seu Deus o aceite. Dá para entender a diferença? Olha, vou repetir. No cristianismo, Deus faz, Deus proporciona para que nós possamos cumprir. Nas demais religiões, o homem precisa fazer para ele poder ser aceito por Deus. Então é importante nós entendermos esse raciocínio de Paulo, e ele vai dizer tais coisas, tudo isso, com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, ou seja, como fruto de um esforço humano, e de falsa humildade e de rigor ascético. Essa palavra aqui, ó, afeidia somatos, significa uma severidade contra o corpo. É como uma religião que exige para Deus aceitar, para o Deus, com letra minúscula, daquela religião aceitar o seu fiel, Deus vai exigir que ele seja rigoroso com as suas, com os órgãos do seu corpo. Então, essa afeidia somatos é uma severidade com o corpo. Então, eu me chicoteio, eu me enclausuro. Aí vem a ideia do mosteiro, né, lá da Idade Média, dos católicos, né, eles se enclausuravam para tentar, através de um rigor no corpo, cancelar todo e qualquer ato pecaminoso. Paulo está dizendo que isso é um rigor ascético. Todavia, ele está dizendo todas essas coisas não têm valor contra a sensualidade, porque por mais que eu escravize o meu corpo, por mais que eu negue ao prazer, o problema está na mente, e só há uma forma de sermos libertados do poder do pecado, mediante a santificação que há em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai apontar para essa questão aqui que ele está dizendo, né? Se morresses com Cristo, então, se morresses com Cristo, olhe para a obra que ele realizou por você, saiba que a obra dele é substitutiva, mas a obra dele também é inclusiva. Ele incluiu você na morte, mas ele incluiu você na ressurreição, e é por causa disso que você pode viver uma vida em paz com Deus, e não como um rigor, como você trazendo severidade, cortando o seu corpo. Orígenes, um pai da igreja, né, que tinha algumas formas de interpretação estranha da Bíblia, ele praticou exatamente isso. Ele se autocastrou porque ele era muito aceso sexualmente falando, né? Então ele pensou, como que eu vou resolver esse problema? Eu vou resolver esse problema me castrando. E então Orígenes, né, lá no século II, século III, eu acho, por aí, ele aplicou esse rigor ascético no corpo dele, tá? Para que ele pudesse, então, viver uma vida santa diante de Deus. Porém, o problema está onde mesmo? Na mente. Os monges se enclausuravam, como eu disse. Por quê? Porque eles queriam viver isolados do mundo. Não é esse o meio que Deus utiliza para operar a santificação no homem. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele termina esse versículo 23, dizendo, todavia, não
tudo isso, né, principalmente o rigor ascético, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, tem pessoas que negam, por exemplo, a riqueza, negam os prazeres que nós podemos ter. Por exemplo, nada impede de Deus te dar prosperidade e você ter uma boa casa. Mas, às vezes, por causa desse pensamento do rigor ascético aí, a pessoa não quer viver isso, porque ele acha que se ele viver dessa forma, ele não está andando dentro da santidade que Deus tem para ele. Estão entendendo isso? Importante nós enxergarmos isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, então, vamos ver o que é o asceticismo para a gente finalizar. Então, o asceticismo é a doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção de Deus, à verdade ou à virtude. Então, Paulo está combatendo o asceticismo, porque na época ali a filosofia grega, greco-romana, trazia esse pensamento de que através da disciplina e do autocontrole eu conseguiria viver uma vida santa, porque na intenção deles isso era imprescindível, tá? Para o crescimento espiritual, um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Paulo está dizendo, não é esse o caminho. Porque ali na igreja de Colossos entrou essa doutrina sorrateiramente e Epáfras, que era o pastor ali na igreja aos Colossenses, ele levou esse problema para o apóstolo Paulo. Quando você entende o contexto da carta, você vai ver isso. Então, Epáfras chega para Paulo e fala, Paulo, está acontecendo isso lá na igreja. As pessoas estão praticando asceticismo, estão praticando doutrinas humanas e esquecendo a obra de Jesus na cruz do Calvário. Aí Paulo vem em combate, então, ele fala, olha, tudo isso é severidade do corpo, é um asceticismo, é um rigor ascético, que Deus não aceita. Deus aceita quando nós olhamos para a obra de Jesus na cruz do Calvário e por causa do que Deus realizou na cruz, ele então vai exigir, através dos seus imperativos, que nós vivamos uma vida de santificação. Então, aqui ainda, ascese, na filosofia grega, é o conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Se o rigor ascético, se essa filosofia grega fosse aceita por Deus, nós poderíamos anular o que Deus fez por nós. Então, nós começamos anulando o quê? A obra da redenção. Por quê? Porque eu não preciso da obra de Jesus na cruz do Calvário, eu não preciso da minha inclusão com Cristo na cruz do Calvário para mortificar o velho homem. Eu não preciso disso. Eu posso, através de um esforço único, através da ascese, né, que são práticas, eu consigo disciplinar o meu corpo, eu consigo ter autocontrole do corpo e do espírito, logo, por causa desse autocontrole, quando Deus olha para mim, porque eu me esforcei, porque eu pratiquei, porque eu realizei uma obra de mortificação das minhas obras do meu corpo, como eu cancelei a carne, agora estou desenvolvendo o espírito, Deus olha para mim, bate palmas e fala, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, porque você cumpriu em si a sua santificação. Isso é contrário ao Evangelho. Isso vale para outras religiões, que na verdade são falsas religiões. Ninguém será salvo por uma autocastração, né? Pessoas que interpretam errado aqueles versículos que Jesus fala, que se seu olho te fizer pecar, retira-o. Então, o rigor ascético seria a pessoa chegar ao ponto de furar os próprios olhos para ele não ser contaminado mais pela vista.
Isso é um rigor ascético, e Paulo está combatendo essa doutrina ali na igreja aos Colossenses, e isso serve para a nossa aplicação nos dias de hoje, tá? Então, muitas religiões, inclusive igrejas evangélicas, têm pregado situações em que o crente deve anular-se completamente deste mundo, ele deve viver uma vida de piedade, uma vida de dedicação, de morrer para si mesmo. Tudo isso tem aparência de sabedoria, como Paulo está dizendo, mas quando você faz isso, por desconhecimento da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, isso se torna um rigor ascético, se torna uma ascese, é uma prática onde você vai ser austero, você vai procurar buscar realmente uma força interior para você tentar viver a santidade de Deus. E concluo com a mesma conclusão da aula passada, porque, na verdade, é uma continuação, dizendo que a santificação é um processo que depende da ação do Espírito Santo na vida do crente. Porém, em resposta a essa ação, o crente se vê em união mística com Cristo, reconhecendo que o seu proceder deve conduzi-lo para o uso exclusivo de Deus. Então, a santificação, ela ocorre no crente em resposta a uma obra que Deus realizou mediante o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, apenas finalizando, a santificação, ela é levemente sinergista. Por quê? Porque Deus não nos santifica com um estalar de dedos. Tá? A santificação é um processo e nós participamos. Então, ela é levemente sinergista. Volto a dizer, não sei se poderíamos usar esse termo, levemente sinergista, mas apenas para ter uma ideia didática que, mesmo na santificação, quem realiza a maior parte é Deus, porque ele realizou uma obra em Cristo. Então, agora, os imperativos dele é: sede santos, buscai, procurai, fazei morrer, ou seja, vivam a vida de santidade, porque Deus proporcionou essa vida de santidade. Essa é a ideia desta aula, espero que Deus tenha abençoado cada um de vocês, e voltaremos então na próxima semana falando a questão da glorificação em Cristo.